Olá, amados, Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar do sábado, da leitura do nosso alimento diário, na semana 2. E o título de hoje é Em Cristo reside toda a plenitude. E o versículo para nós lermos com oração está em Colossenses capítulo 1, versículo 19, que fala assim: Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ó Senhor Jesus. Na leitura de hoje, irmãos, nós vamos desfrutar que Cristo, ele é a primazia entre a nova e a velha criação. Ou seja, Cristo é a primazia de todas as coisas. E nós podemos ver ali em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que fala que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando nós falamos que em Cristo reside toda a plenitude, isso significa que em Cristo há toda a realidade, toda a natureza e todos os atributos de Deus. Ó Senhor Jesus, um exemplo, que nós podemos usar, para nós podermos entender um pouco melhor, é o Sol. O Sol, nós não temos acesso, nós não conseguimos ir até o Sol. Se nós chegarmos próximos ao Sol, nós vamos ser incendiados, O calor, a alta temperatura vai, literalmente nos derreter. Mas, por meio dos raios solares, nós temos a luz e o calor do Sol. Ou seja, Cristo, ele é como se fosse os raios solares do Sol. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Hoje, Cristo é a conexão entre Deus e o homem. Por isso que nós lemos ali em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que fala assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, irmãos, todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez, toda a redenção dos pecados, tudo isso fez com que o homem se reconectasse com Deus, que toda a velha criação, como também a nova criação, fosse conectada com Deus. Oh, louvado seja o Senhor, isso é maravilhoso, irmãos. Realmente, Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Sem Cristo, nós não temos como ter acesso a Deus. Como fala ali, como nós vemos na passagem na Bíblia, que fala que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Ou seja, irmãos, não tem como nós acessarmos toda a natureza, toda a plenitude de Deus. Não temos como acessar se não for por meio de Cristo. E prosseguindo na nossa leitura, nós vemos ali em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Vou ler aqui para os irmãos. Que fala assim: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ó Senhor Jesus, então nós vemos aqui, irmãos, que o nosso espírito geme, toda a criação geme, e por isso nós precisamos ser filhos maduros, precisamos amadurecer. E qual a maneira de nós amadurecermos? Qual a maneira de nós realmente fazermos com que o nosso corpo seja redimido? É por meio de sermos enchidos por Cristo. Esse é o plano de Deus. Encher a sua igreja, encher a velha criação com Cristo. Ó Senhor Jesus. Então por isso, irmãos, essa é a única forma de nós realmente amadurecermos. É nós termos nosso ser totalmente preenchidos por Cristo. E como é que nós amadurecemos? Nós vemos ali que
os filhos maduros são aqueles que vivem na esfera da igreja em Filadélfia. E qual era a característica da igreja em Filadélfia? A característica deles é que eles guardavam o amor e a palavra. Ou seja, que eles tinham o amor e a palavra. São atributos que somente Cristo pode trazer ao homem. Em realidade, né? Nosso amor é limitado. Né? Nós não conseguimos amar totalmente os irmãos. Né? Aquela experiência ali onde Pedro pergunta ao Senhor quantas vezes, né, devemos perdoar, né, ao nosso irmão no dia. Quando o Senhor fala ali 70 vezes 7, quer dizer uma expressão máxima, ou seja, é um número infinito. Não tem um limite para nós expressarmos o amor para com os irmãos. E por isso, somente por meio de Cristo nos preenchendo, que nós conseguimos alcançar tal realidade. E qual é a maneira, irmãos, de nós estarmos totalmente preenchidos por Cristo? É nós imergindo na palavra profética, ou seja, imergindo no falar vivo de Deus, naquilo que Deus está falando para nós agora, irmãos. Precisamos imergir nesse falar que o Senhor está trazendo para nós. Se nós continuarmos imergindo, praticando essa palavra, né, evangelizando as pessoas nas ruas, cooperando, né, para a edificação do corpo de Cristo, onde vai haver ali o entrelaçamento dos fios em amor, ou seja, onde todos nós, todo o corpo vai estar entrelaçado em amor. É dessa forma que nós vamos alcançar realmente ali a filiação, né, a adoção de filhos. É ali que nós estaremos alcançando a maturidade. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, precisamos continuar sendo simples, imergindo nessa palavra que o Senhor tem nos falado, sendo obedientes, que assim nós seremos totalmente preenchidos pelo Senhor. Assim Cristo vai estar habitando em nosso coração. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo ali na leitura do alimento diário, nós podemos ver que ali em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 42 até o 44, fala assim: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ó Senhor Jesus. E quando nós, né, fazemos a imersão, somos totalmente preenchidos pelo Senhor, naquele dia, Deus irá ver que nosso ser está totalmente preenchido de Cristo. E nós vamos ser aprovados e o nosso corpo vai ser transfigurado em glória. Nosso corpo corruptível vai ser transfigurado para um corpo de glória. E nós podemos ver ali também em Romanos, capítulo 8, versículo 19 em diante. Que fala assim: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, toda a criação aguarda, né, a redenção de Cristo, porque da mesma forma, né, quando nós formos transfigurados, toda a criação também será redimida. Ou seja, toda a criação também será novamente reconectada com Deus. Então, por isso, irmãos, tudo isso depende de nós. Tudo isso depende de nós hoje buscarmos crescermos em vida por meio de termos essa palavra profética do Senhor gravada em nosso coração, para que Cristo possa nos preencher. Ó Senhor Jesus, para que todos aqueles atributos divinos
né, toda a natureza de Deus possa ser gravada em nós, possa ser preenchida, né, o Senhor possa nos preencher totalmente, ó, com todo o ser do Senhor. Ó, louvado seja Deus, que todos os dias, irmãos, possamos realmente ter esse coração de simplicidade e permanecer imergindo na palavra do Senhor, para que possamos alcançar, ó, a filiação, esse nível de maturidade onde o Senhor pode nos governar totalmente. Louvado seja o Senhor.